E aí, então, podemos terminar com uma grande questão. Será que essa questão da identidade, será que é uma verdadeira questão? E como, com quais instrumentos buscar? Está em quê? Índice educacional? Está em integração social? Está em... é uma cidade que acolhe, ou não, ao contrário, é uma cidade feia, é uma cidade mal amada, é uma cidade em que realmente as universidades não resolveram, não equacionaram as questões essenciais, inclusive de saneamento, né? Saneamento básico. Tem muito, se comparar com outras cidades do Brasil, o Brasil é um desastre do ponto de vista de saneamento e tal, e educação. Mas há algo que eu queria contar, que vários professores nós nos reunimos para discutir a identidade de São Paulo. E foi uma coisa assustadora, porque havia umas 9 pessoas, estudiosos da cidade de São Paulo, e cada um falou de uma São Paulo, não dava para entender quem afinal, que era a identidade de São Paulo. E o tema é a identidade de São Paulo. Eu recomendo um livro de uma colega geógrafa, Maria Adélia de Souza, A Identidade da Metrópole. Mas devo dizer que o maior livro de história do Brasil, de São Paulo, história de São Paulo até hoje, não é de um brasileiro, mas é uma pessoa que amava muito o Brasil, e sobretudo São Paulo, chamado Richard Morse. Morse como sinal, que é Formação Histórica de São Paulo. Esse livro, quem queira conhecer a identidade, discutir a identidade de São Paulo, e que está no meu livro bem citado, o artigo é bem, no meu artigo, que é dedicado até a ele e a Luiz Saia, é este Richard Morse, autor da Formação Histórica de São Paulo. Não deixem de ler quando houver tempo, e depois pega tudo isso que eu estou falando, mas com muito maior categoria, enorme categoria, e chegando ao presente. Isso está indicado, está sinalizado no artigo que vocês me deram a honra de ser escolhido, que eu escrevi esse artigo, exatamente, e eu não sabia que ia acontecer. Eu achava que podia acontecer um dia que jovens da SPM, no caso, viriam procurar em busca dessa memória perdida. De toda forma, nós estamos vivendo um novo momento histórico, cultural, com novos paradigmas, né? Mas que me animam a estar com vocês e aí em convívio em diálogo aqui com o Fred, que é uma pessoa, o Fred Lúcio, né? Que é uma pessoa que eu conheço de nome de muito tempo e respeito. Quero agradecer então e estou pronto para as perguntas. Você começou a falar, né, perguntando onde estavam os arquitetos, os engenheiros e tudo mais, e era uma questão até que o professor tinha, né, deu essa ideia pra gente, em relação à gestão Haddad e à gestão Dória, né, porque a gestão Haddad veio com uma série de, era da carta, sempre esqueço o nome, que era de incentivar o uso do automóvel, faixa de ônibus, ciclovia, a questão de prédios e tal, assim, tipo, você acha que a eleição do Dória agora, que tipo, ele tá meio que voltando atrás em várias coisas legais que o Haddad fez, você acha que tipo, isso compromete de certa forma o desenvolvimento da cidade, tipo, nesse sentido? Porque tipo, é uma tendência do mundo, assim, você desincentivar o uso do carro, por exemplo, e tipo, aqui ele tá pensando em tirar ciclofaixas e aumentando novamente as velocidades nas marginais, por exemplo. Pois é. Eu acho que aí é um equívoco do Dória. Eu acho que não é legal. Agora, também não se pode esquecer que antes não foi o Haddad apenas que inventou a pólvora. Na verdade, a questão do padrão que foi adotado com a indústria do automóvel vem dos anos 50 para 60. Foi o Juscelino e daí para frente. E os prefeitos daqui, os gestores daqui. Mas no meio disso tudo houve gente de muita qualidade, que pessoal, ela é meio odiada em alguns setores, mas a Marta Suplicy fez o trabalho. Bilhete único. Bilhete único, entre outras de ônibus, né? Eu tenho... E depois a Erundina, que também foi uma grande prefeita. Foram duas mulheres de muita qualidade. Antes teve o Faria Lima, antes delas todas,
mas o padrão automobilístico é que dominou aqui. Porque é a força do capital, meu caro. São Paulo é o capital. Agora, eu tenho uma definição, que essa eu acho que é mais ou menos inédita, é um conceito que eu criei. O que dominou no Brasil não é um capitalismo civilizado. No Brasil não, em São Paulo, o que dominou em São Paulo não é um capitalismo civilizado. Eu diria que quase nenhum capitalismo no mundo inteiro é civilizado, né? Essa coisa de milagre econômico, tudo isso aí, seja nos Estados Unidos e tal. Mas sempre deve haver uma sociedade civil que põe um pouco a incivilidade no seu lugar. Eu cunhei um conceito que é o que temos aqui é um capitalismo senzaleiro, que ainda é marcado pela senzala colonial. Você vê as relações sociais com os trabalhadores, com as empregadas, as chamadas empregadas dentro das casas, que não têm horários muito nítidos, elas ficam um pouco à disposição ao bom humor das patroas e dos patrões. É um capitalismo senzaleiro. Bom, a esta altura temos que nos fazer algumas perguntas, né? E eu jogo para vocês, porque isso não é a resposta de uma pessoa só. Em primeiro lugar, será que nós temos um suficiente conhecimento da história desta cidade tão complexa, ou das histórias, inclusive dos seus bairros, e daquilo que é matriz, aquilo que é central, os centros urbanos, o centro da cidade, os centros vários, que ela teve vários centros. E, por outro lado, perguntar também, não está na hora de uma nova sociedade civil que está aí? Veja, essa pergunta, essas questões que vocês trouxeram, já são expressões, perguntas de uma nova sociedade civil que está aí. Não é aquela velha da época do Juscelino, da época do Olavo Setúbal, e nem mesmo da minha época, talvez quando eu fui estudante aí, colegial, já tinha um pouco de sonhos em relação à cidade ideal, a utopia. Não percam essa palavra, é preciso cultivar utopias, não é? Utopias urbanas, utopias políticas. Não é por causa da crise atual, política, nacional, que nós vamos enterrar o time. Ao contrário, talvez com isso tudo, você tem figuras como Sérgio Moro, o Dallagnol, o Carlos Francisco, que é um dos promotores lá, nova, mas não só os três, tem muita gente em todas as profissões, em todos os ramos, em sala de aula, não é, professor Fred Lúcio? Estamos aí na reflexão, né? E queria sugerir também que, além de não abandonar esses ideais utópicos, sem ingenuidade, utopia sem ingenuidade, e sem esquematismo também político alinhado, que é isso, que é aquilo, deixar a mente aberta para poder compreender o significado de uma cidade, que é muito difícil de captar. Eu acho que eu vou deixar essa questão para vocês. Qual é a identidade de São Paulo, afinal, na sua perspectiva? Como você se localiza no mundo contemporâneo? Eu creio que é essa a ideia. Que tipo de capitalismo é esse? Que tipo de política é aquele? Qual o peso do passado e quais as hipóteses para o futuro? Se não formularmos bem um problema, não conseguiremos resolvê-lo jamais. Então, ânimo e mãos à obra, ao trabalho. Para você que estava dormindo, mexendo no celular, agora levanta aí que a gente vai fazer esse debate.